o contrato de namoro, ele é um instrumento relativamente novo, né? E ele vem para trazer segurança para as pessoas. O nosso papo, a gente inventa. Olá, eu sou Graciema Freitas. Eu sou Débora Guiar e aqui o nosso papo a gente inventa. Gente, início de ano, vamos falar de coisa nova, novos contratos relacionais. Novos projetos, novos sonhos, novas metas. Novos. E a gente trouxe uma convidada já conhecida de vocês para botar ordem. O dia primeiro é a hora da gente colocar ordem na casa e nos relacionamentos. Para isso, a gente trouxe a advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, doutora Vivian Belezia. Bem-vinda, Vivian! Olá, meninas, um prazer estar aqui com vocês de novo, especialmente no dia 1º, né? Vamos, então, estabelecer as nossas metas, pegar nosso checklist e ver se a coisa está bem encaminhada para começar o ano. É isso. E eu vou começar, já que a gente está falando, vamos falar de acordos relacionais, o que vem de novo aí? Tem um novo tipo de acordo que ganhou popularidade recentemente nesses relacionamentos atuais, que é o tal do contrato de namoro. Doutora Vivian, posso chamar de Vivian. Fica à vontade. O que normalmente tem nesse contrato? Pois é, contrato de namoro, ele vem ali nessa toada, né, das liberdades contratuais do direito de família, e ele traz expressões da vontade daquelas pessoas que estão num relacionamento e que querem caracterizar e demarcar que não se trata de uma união estável. Né? O casamento, quando ele acontece, existe uma formalidade, um ato regimental, né? Os proclames, você tem ali um documento com a participação nítida do Estado. A união estável não necessariamente. A união estável ela pode ser aquela união de fato, que inclusive é a que a maioria dos casais, né, no Brasil acaba adotando, o relacionamento vai evoluindo e aí as pessoas se veem já em união estável, né, como uma união estável constituída. Depois eu vou tentar dizer para vocês o que caracteriza um pouquinho essa união estável. Já a gente vai querer saber. Mas o contrato de namoro, ele é justamente para aquelas pessoas que querem declarar que aquele relacionamento que está em curso não se trata de uma união estável. O estágio do relacionamento, né, é o namoro, ou aquelas pessoas convictas que têm certeza que vai ser eternamente um namoro, que têm convicção de que não querem fazer daquele relacionamento uma entidade familiar, né, e querem ali, por uma questão de proteção patrimonial, né, deixar as regras desse relacionamento contratadas, estabelecidas para evitar, né, e se precaver realmente sobre as questões principalmente patrimoniais. Então, isso é o contrato de namoro. Isso é interessante, sabe por quê? Eu tô aqui pensando, você tá falando, eu tô pensando. Muita gente, quando fala em contrato de namoro, deve ficar com medo. Eu vou fazer um contrato, vou me comprometer, né? Não tô querendo dar uma barrigada mesmo. Exatamente o contrário, exatamente para que aquele relacionamento prolongado por um tempo maior não seja caracterizado como uma coisa além de namoro e gerar prejuízos patrimoniais. Sim, que a gente se depara muito hoje, né, nos tribunais, são as pessoas tentando dissolver esses mal entendidos. Um entendeu que era união estável durante 10 anos, o outro entendeu que era namoro. Né? E aí, quem que estava certo? O que constituía esse relacionamento? Então, o contrato de namoro, ele é um instrumento relativamente novo, né? E ele vem para trazer segurança para as pessoas. A gente conversou um pouquinho já sobre isso. Por que não conversar sobre essas coisas? É preciso conversar, né? Trata-se de um namoro. Nós estamos o quê? Namorando. Qual é o objetivo final desse relacionamento? O que nós temos hoje? Hoje é um namoro. Hoje nós
temos um pré-namp, né? Os pactos pré-nupciais que a gente faz, né? Antes do casamento, quais são as regras que estão ali estabelecidas, ou não, a gente vai viver em união estável. E então, assim, por exemplo, lá dentro do escritório, vou dar exemplos práticos para vocês do que a gente faz um contrato de namoro. Contrato de namoro é aquele que preza que as pessoas não têm dependência econômica uma da outra. Tá. Mesmo que você, eventualmente, queira financiar algum projeto do outro. Olha a diferença. Você tem a liberdade, você pode, eventualmente, promover alguma ajuda financeira, financiar um sonho, Pode dar comprar um alguma coisa presente. Aí, Já muda a história. que coisa? E comprar Um junto apartamento. como? E comprar junto como? Um apartamento? Olha só. Então a coisa começa a se complicar um pouco. Já vai caracterizando a união estável. Vai dando indícios e vai Projeto que você falou da começando. outra vez, a questão do projeto Por de que vida. que você compra um apartamento com alguém, Você quer a viver menos com que aquela vocês pessoa. sejam dois investidores, que tenham um patrimônio estabelecido? Para que você compraria um bem, né, que é um bem tão caro como um imóvel, com alguém? Verdade, não faz sentido, né? E quanto tempo que duraria esse contrato? Tem um período que a gente considera namoro e a partir dali já não é namoro mais ou pode namorar eternamente? Não pode namorar eternamente. Tudo é o projeto, né? Não existe um prazo estabelecido, assim como não existe um prazo para configurar a eventual união estável. Igual muitas pessoas pensam, a partir de 5 anos começa a... Não existe isso. A união estável, assim como o namoro, não tem prazo certo ou determinado, né? O que interessa e o que eu acho que é mais importante é que o contrato, ele realmente reflita aquilo que vocês estão vivenciando. As duas pessoas, As duas né? pessoas, porque de nada adianta a gente fazer um termo muito bem escrito, dentro das formalidades legais, sem nenhuma contradita a lei, sendo que aquilo não é aquilo que realmente vocês vivem, porque ele vai ser impugnado na justiça. Então, o documento, ele tem que ser realmente reflexo da vida daquelas pessoas. Namorado mora Agora- junto? Namorado mora junto. Namorado pode ter filho junto? Pode. Existem projetos de parentalidade que não necessariamente são projetos de conjugalidade. São projetos de vidas diferentes. Então, as pessoas namoram e resolvem que vão ter um filho. Ainda assim é namoro? Não, já teve filho e virou união estável. Não necessariamente. Hoje nós temos prerrogativa e possibilidade de um casal de namorados resolver que vai ter um filho e ainda assim não viver em união estável, por mais que isso pareça surpreendente. O que determina se é ou não namoro é aquilo que vocês estão projetando para a vida comum. Então, é claro, existem algumas dicas, alguns indícios. Existe dependência econômica de um para o outro? Aí eu acho que já começa a complicar um pouco. Porque se a minha vida, se o meu projeto de vida, se o desenvolver do meu cotidiano depende de você, aí já existe uma união que começa a ter cara de união estável. Namorado sim. não depende. Namorado não depende economicamente um do outro. Pode se ajudar. Pode se ajudar. Pode comprar um carro. Posso comprar um carro para o meu namorado? Posso comprar um carro para o meu namorado. Posso comprar um apartamento para o meu namorado? Posso. E coloca lá no nome dele. Agora, não compra um apartamento para o seu namorado, coloca no seu nome, deixa ele viver lá e depois espere. Ele depende desse imóvel para viver, ele não tem outro imóvel para viver, ele não tem outro lugar para morar e de repente, não, agora eu já não quero mais, me devolve meu apartamento. Problema na certa. Olha, o direito de família, não existe uma cartilha onde eu fale assim, isso aqui pode, isso aqui não pode. Essa é a beleza, mas também a dificuldade do direito de família. Tudo depende do caso concreto. Agora, Então, desculpa. aquilo que a gente está falando aqui, as situações, elas precisam ser observadas cada situação em si. Um conjunto, né? Um conjunto. Existem os princípios gerais que a gente vai ter que observar. Existe aquilo que não pode de jeito nenhum, porque infringe a lei, mas tudo depende do caso concreto. Então, não é uma receita de bolo. Cada caso é um caso. Não existe uma receita de bolo, mas existem aquelas coisas que todo mundo sabe. Se você colocar fermento demais, o bolo vai derramar. Sim. Então, por exemplo, existem algumas coisas que eu digo. Olha, se tá nítido que aquela pessoa
pessoa tem uma dependência econômica de você, eu posso fazer o melhor contrato de namoro que existe. Essa pessoa, eventualmente, vai levar aquelas provas ao tribunal e isso vai ser desconfigurado. Aquele contrato que deveria ser uma proteção jurídica, que deveria ser um instrumento de segurança, deixa de ser. Então, realmente, as duas partes têm que estar ali muito claras, né? No que estão vivendo e querem viver. Sim. Agora, doutora Vivian, esse contrato, ele seria renovável? Eu acredito que sim, a gente tem muita liberdade, ele não tem necessidade de ser renovado. O que tem necessidade? Mas se alguns acordos, de repente, no meio do caminho muda. Sim, você pode reformular, talvez. Isso, aditar aquele contrato, incluir combinados que antigamente... Porque ele não tem tempo pré-determinado. Não tem tempo pré-determinado. Tô namorando ad eterno. Sim, compreendi sua pergunta. Então, assim, a gente poderia aditar esse contrato, modificar algumas cláusulas que antes não faziam sentido, hoje começam a fazer sentido, sim. Mas mais importante do que isso, eu acho que é mais importante deixar claro se o contrato deixou de ser um namoro. Se deixou de ser um namoro, tem que ter a formalidade. Ou casamento civil, ou então você ir lá e registrar, né, a sua minuta de união estável, para que a coisa fique consolidada perante terceiros, para que a coisa fique consolidada entre vocês. Com essa complexidade, obviamente, é necessário constituir advogado. O direito de família, ele pode parecer, porque a gente fala muito, né, sobre o direito de família no dia a dia, então dá a impressão de que é algo muito simples, muito corriqueiro, muito fácil. Não é. Você tem sim que se consultar com um profissional especializado. Um advogado generalista não tem condição de te auxiliar da melhor forma possível, porque existem milindres, minúcias ali, sutilezas, né, muito da jurisprudência, né, da prática do direito ali, dos nossos tribunais, que precisam ser observados. Então, eu recomendo fortemente que isso seja, sim, tratado por um advogado especializado. E quais seriam os benefícios para as duas partes, né? Quais seriam os benefícios desse contrato de namoro? Proteção. Proteção para a sua família, na sua família de origem, né, para que isso, eu gosto sempre de falar, a gente tem que pensar naquelas coisas, o advogado está aqui para isso, para pensar naquelas coisas que as pessoas não querem pensar. Né? E na sua falta? E no caso da sua morte? A sua mãe vai estar protegida, o seu pai vai estar protegido, essa pessoa com quem você tinha ali um namoro vai reivindicar direitos que na sua concepção seriam garantias para os seus filhos, para os seus pais, né? Então, assim, proteção jurídica, proteção patrimonial e proteção do afeto. Por que proteção do afeto? Porque evita litígio, evita desfazimento de laços, evita, né, levar ao tribunal e colocar na mão de um juiz que não necessariamente vai ter a sensibilidade, a empatia de entender qual era a situação daquela família, daquele núcleo ali de convivência entre as pessoas. Então, os contratos no direito de família, esses contratos privados, e aí eu não sei se vai soar estranho para vocês, a gente hoje tem tanta liberdade contratual, existe contrato de acompanhante, as pessoas podem ter relacionamentos diferentes. E não sou eu... De sugar daddy, por exemplo? De sugar daddy. Hoje nós temos a possibilidade de formalizar esse tipo de contrato. Existem contratos de pessoas que têm vínculo de afeto que não passa pela sexualidade, que não passa pelo ato sexual. Por que não? Existem pessoas com distúrbios, por exemplo, né, distúrbios de ereção, distúrbios da sexualidade, que impedem que as pessoas se relacionem sexualmente, né? Eu estava dizendo que hoje a gente ia ter bastante novidade. Eu disse. Não é? E não necessariamente você precisa ficar preso naqueles padrões. Os contratos, desde que eles... O que são os meus impedimentos? Eu não posso contratar nada que a lei me impeça de contratar. Ou seja, eu não posso contratar uma ilegalidade. Algo que esteja prescrito no Código Civil de que seja impedido pela lei. Mas no resto, eu já tenho liberdade de contratar. Qualquer coisa pode. Qualquer coisa. Então, se você quer ter uma acompanhante e que você quer estabelecer quais são ali os limites desse relacionamento, e aí se ela entra com a juventude,
com, né, a alegria própria da idade, da jovialidade, e você entra com a experiência e com a questão financeira, por que não? Vamos estabelecer. E aí os contratos... É bom que fica, é claro que fica é tudo claro, apenas né? isso e Sim, nada mais. Sim. Essa é uma garantia que coloca uma pá de cal em cima de qualquer controvérsia? Não. É lógico que se você vive algo diferente daquilo que está ali no documento, há sim possibilidade do outro ou de terceiros questionarem judicialmente aquilo que vocês estabeleceram. Mas se você está sendo fidedigno naquele relacionamento, o que vocês colocaram no papel reflete a realidade de vocês, a chance de alguém se valer da má-fé para desvirtuar aquilo diminui muito. Então, nós temos visto os tribunais reconhecendo esse tipo de contratualização, desde que observada a boa-fé, isso é uma coisa imprescindível, a boa-fé contratual, né? Ninguém pode ser enganado ao fazer um contrato de namoro, ninguém pode ser obrigado a fazer um contrato de namoro sob pena de terminar um relacionamento, porque aí a gente já está falando de uma coação, de um vício de consentimento, né? Mas essas são as distorções que a gente precisa lembrar. Mas se a coisa está ali realmente, olha, vamos sentar e vamos estabelecer os termos do nosso relacionamento, a chance de ser um instrumento protetivo é máxima. Amei a ideia, quero fazer um contrato. Quais seriam os passos necessários para registrar um contrato assim em cartório? Vocês precisam procurar um advogado especializado e formalizar aqueles termos. As cláusulas precisam ser debatidas, precisam ser discutidas. Você não pode ser casado, você não pode ter um contrato de namoro formalizado Também não virou em cartório, né? se você é casado, da mesma forma que você não pode estabelecer no cartório a união estável se você é casado, né? Porque é um impedimento para a união estável o casamento. E aí, nesse ponto, eu preciso esclarecer. Mas, Vivian, o que acontece comigo? Eu fui casado durante um tempo, terminei esse casamento, não cuidei de dissolver esse casamento formalmente, passou-se um tempo, fui lá, comecei a me relacionar com outra pessoa e já vivo com essa pessoa há 20 anos. Isso é uma prática cotidiana, isso chega muito ao escritório. E aí, então, eu não tenho uma união estável? Tem. Você tem uma união estável de fato, que está ali estabelecida e que vai precisar da ingerência do Poder Judiciário para que seja formalizada. Ao passo que, se você dissolveu esse casamento da forma, né, como prescreve a lei, se divorciou dessa pessoa, aí você já tem ali o documento, voltando à sua pergunta, que te habilita a constituir essa união estável no cartório. Lá no contrato de namoro, o que você precisa levar? Seus documentos pessoais que comprovam o seu estado civil. Então, você tem ali a sua certidão de nascimento atualizada de, no máximo, 90 dias, comprovando que você, de fato, não tem outro registro de casamento ou de união estável ali. E você vai contratar perante o cartório, vai formalizar aquelas regras que vocês estabeleceram. Vocês podem fazer previsões de toda sorte, previsões patrimoniais, que são as mais recomendáveis, mas vocês podem também fazer comportamentais ali do afeto, como que vai acontecer, por exemplo, se eu for hospitalizado, como que eu gostaria que fosse o tratamento, embora você não seja, né? Olha para vocês verem como é que o direito de família ele precisa ser protetivo. As famílias, elas são tão diversas hoje, que você tem, por exemplo, avós socioafetivas. A gente teve lá no escritório a situação de uma avó que não conseguiu internar o seu neto socioafetivo, a mãe fora do país, ela que efetivamente cuidava dessa criança. Por quê? Porque ela não era considerada pelo hospital como familiar daquela criança. Que loucura! Então, assim, são situações que a gente precisa ponderar. E num caso de necessidade? E num caso de adoecimento? Qual seria essa nossa relação, afinal? Porque você não é minha família, né? Mas como eu gostaria que isso fosse entendido. E aí eu complemento que é o seguinte, a gente tem atos, o contrato de namoro, o testamento, que você já pode também fazer documentos complementares, documentos particulares ou públicos, você escolhe. Necessariamente eu tenho que levar meu contrato de namoro no cartório?
Não necessariamente. A gente pode ter outras formas de tornar esse documento mais seguro juridicamente, assinando por 2 testemunhas, né? Colocando ali pessoas idôneas e aptas Não a precisa atestar. registrar, então? É ideal que registre? O ideal é que registre. Mas eu hoje não tenho condição de pagar os atos cartorários para levar esse documento a registro e eu não gostaria de ficar desprotegido. Eu gostaria de ter um documento que me acautelasse. Vamos fazer um contrato particular, assinar por 2 testemunhas, que ele eventualmente pode ser considerado pelo Poder Judiciário como um título executivo. Né? Teria a validade? Ele tem uma... Não seria questionada essa validade? Todo e qualquer documento pode ter a sua validade questionada. Existem ferramentas que nós lançamos mão para poder dar mais valor, mais credibilidade a esses documentos, né? Essa é uma ferramenta. Fazemos ali aquele contrato, juntamos os documentos que seriam levados ao cartório, por exemplo, e assinamos com 2 testemunhas idôneas que atestam que aquele documento foi um documento assinado sem vício de consentimento. Porque pode ou não ser questionado. Aquele que você formaliza no cartório, eventualmente também poderá, né? Se alguém judicializar a questão, questionar a validade daquele documento. O ideal, sim, a gente sempre recomenda, podendo, vamos fazer isso e vamos registrar no cartório. Agora, já que você tocou no assunto aí de união estável, tem muitas pessoas que têm várias dúvidas sobre esse tema. Sim. A união estável hoje, ela se equipara ao casamento? Sim, para fins de direito sucessório e hereditário, se equipara ao casamento, ou seja, eu não sou casada, mas eu vivo em união estável com essa pessoa. Eu tenho os mesmos direitos como se casada fosse, como se casado fosse? Sim. Não existe distinção, né, com relação às proteções. Existe distinção, por exemplo, com relação ao INSS. Você vai precisar fazer uma prova dessa união estável se ela não estava formalizada. Ao passo que o casamento, como o registro já está lá pronto, já é, né, pré-constituído, que você é beneficiário do falecido, no caso, né? A união estável, você vai ter que fazer essa prova. Mas em questão de proteção patrimonial, não existe ainda, nós ainda estamos sobre a égide do Código Civil de 2002. Nós estamos a um passo aí, né, acredito que há poucos meses, da validação do nosso Código Civil futuro, que está aí em tramitação. Então, o que nós temos agora com esse novo código que vai, né, sair agora em meses ou dias, a gente está aí na expectativa, essa modificação da sucessão da companheira e da esposa. Ao que tudo indica, hoje, companheira e esposa é uma herdeira necessária, Código Civil de 2002. Agora não, ao que tudo indica, nós vamos ter que ter essa previsão nos pactos pré-nupciais, ou vamos ter que estabelecer isso contratualmente, porque a companheira e a esposa deixará de ser uma herdeira necessária. Qual que é a implicação prática disso? Né? A implicação prática é maior liberdade das pessoas de contratarem as formas de sucessão. E aí a gente vai ter que ter essa conversa. Essa conversa vai ter que acontecer. As pessoas às vezes evitam conversas difíceis. Mas, gente, é só para facilitar a vida lá na frente, né? Exatamente. E o Estado que vinha, né, trazendo ali um pouco mais de tutela mesmo da vida privada, deixa de tutelar essas questões. E as pessoas vão ter autonomia, liberdade de fazer essas contratações. Eu vejo isso como uma vantagem. É claro que exige maturidade das pessoas e não podemos deixar de lembrar que as mulheres estão sempre do lado mais fraco dessa corda. Então as mulheres têm aí que abrir os seus olhos para não serem prejudicadas, né? Eu falo, se eu fizer aqui uma
um percentual lá dentro do escritório, a chance de um homem buscar o reconhecimento da união estável para fins patrimoniais hoje, ela acontece, mas bem menos do que as mulheres. As mulheres, historicamente, são lesadas e são as prejudicadas no que diz respeito à partilha de bens no fim de uma união estável, no fim de um casamento, né? Ou, eventualmente, é muito engraçado isso. Quando você tem a oportunidade de fazer o atendimento conjunto do casal e faz esse atendimento partido, primeiro você escuta um, depois você escuta outro, parece que você tem histórias de casais diferentes. Para ele, parecia, e ele estava convicto que era um namoro. Ela tem certeza e convicção de que se tratava de uma união estável. Por que dessa percepção tão distorcida de uma realidade só? Toda história tem três lados, no mínimo, né? O seu, o meu e o real. Toda história tem três lados. Então, né, o contrato de namoro, ele vem para tentar colocar arestas nessa história, tirar um retrato daquilo que efetivamente vocês experimentam, tá? É claro, gente, que a gente tem hoje pessoas que podem dividir um apartamento. Eu posso morar com meu namorado com fins de dividir despesa e isso não caracterizar a união estável. Isso é muito comum. A vida hoje está muito cara e as pessoas unem ali esforços para viver melhor, para morar melhor. E isso transforma aquele casal em convivente, em união estável? Não transforma. Por quê? Porque não existe dependência econômica, não existe um projeto de vida que seja um projeto de vida comum. Então, ali são aquelas pistas que a gente vai tirando da realidade desse casal que nos dizem se trata ou não e que vão dizer eventualmente para um juiz que vai ter que decidir, afinal, era ou não era um namoro, era ou não era, né, uma união estável. A gente tem o caso, por exemplo, do Gugu Liberato, que ficou aí, né, a mídia toda teve ciência. O fato de não ter relação sexual num relacionamento afetivo afasta a união estável? Transforma aquele relacionamento ou não em união estável? O que, afinal, que caracteriza um namoro e uma união estável? O quê? Exatamente. Aí nós vamos tirar elementos daquele fato concreto, mas eu posso dizer, o que me chama muita atenção, a dependência econômica é um ponto muito central, muito importante. O projeto de vida, como você anuncia aquela pessoa para as pessoas do seu relacionamento. Como que você apresenta aquela pessoa? Nossa, isso é uma problema hoje em dia, né? Porque eu vejo a mulherada falando que não sabe o que é uma dificuldade de nominar, de estabelecer que relação é aquela. Nomeie, dê nome aos bois. Coloque nome nesse relacionamento. Diga como que ele te apresenta para as pessoas, como você o apresenta para as pessoas, né? Como vocês são reconhecidos, como uma entidade familiar ou como namorados. Eu tô o tempo inteiro lembrando da minha avó falando que não é combinado. Não sai caro, né? Olha que loucura. E você falou que não precisa de 5 anos para caracterizar a união estável. Sim. Tem um mínimo de tempo que precisaria? Não existe um mínimo de tempo. Não existe um mínimo de tempo. Você pode ter uma união estável que durou 1 ano. Você pode, assim como você pode ter um casamento que durou 6 meses. As pessoas se casam e se divorciam com 6 meses. Vocês podem ter ali, durante aquele período de 6 meses, durante aquele período de 1 ano, uma união estável. O que faz disso uma união estável? O projeto de vida comum naquele espaço infinito enquanto durou. Infinito enquanto durou, tá, né? Uma coisa que eu acho que é importante a gente deixar muito claro. Você pode alterar o regime de bens de uma união estável? Olha, no começo da nossa vida era de uma forma, hoje eu quero que seja diferente. Você não pode alterar o regime de uma união estável. Então, por exemplo, uma união estável que não foi registrada no cartório, aquela união estável que é a mais comum entre nós. Eu queria saber exatamente isso, tipo, não formalizei. E aí? Não formalizou, é uma união estável de fato. Ela vige sobre o regime de comunhão parcial de bens. Se você não disse nada, se você não foi lá no cartório e disse que seria diferente, então é comunhão parcial de bens. Foi morar junto, comprou uma televisão, a geladeira, dos dois. Comunhão parcial de bens, é dos dois. E aí não interessa se você entrou com R$1.000 e ele entrou com 100.
Não interessa se ele entrou com R$2.000 e você entrou com R$2 milhões. Se vocês tinham ali uma entidade familiar, vocês vão partilhar aqueles bens adquiridos na constância dessa união estável no meio. É 50% para cada um. Hoje, existe aí uma controvérsia jurisprudencial se eu quiser alterar para... É o contrário, eu entrei com um regime de separação total de bens. Eu fui lá no cartório e formalizei. Hoje isso não me atende mais. Eu hoje quero que seja comunhão parcial de bens. Existe uma controvérsia, porque vocês não concordam comigo que estaria, em tese, beneficiando o outro? Então, era separação total e passou a ser comunhão parcial. Então, eu estou beneficiando patrimonialmente o outro. Aí existe essa controvérsia. O STJ, por enquanto, entende que não, que o regime de união estável eu não posso, né? Eu não posso alterar para outro tipo de regime, se separação total, mas é preciso ponderar que a gente está tendo umas alterações nesse sentido. Então, se for para beneficiar o outro, se não for para fraudar, né? Aí eu poderia. Hoje em dia tudo é globalizado, inclusive as relações. Ficou muito fácil você se relacionar com pessoas de outras nacionalidades, de outros lugares, né? Dá para fazer um contrato de união estável com um estrangeiro? Como é que é isso? Ele é reconhecido lá fora ou ele só é reconhecido em território nacional? Pois é, aí lá fora onde, né? Porque não existe uma regra que vale para todos os lugares lá fora. Então vai ter que se analisar de onde nós estamos falando, qual é o país e qual é a legislação e se vai convalidar ou não aquilo que foi formalizado. Nesses casos eu recomendo a formalização em território nacional. Então vá ao cartório. Esses dias mesmo eu fiz no escritório a dissolução de uma união estável entre uma brasileira e um francês. Foi amigável, né? Nós estabelecemos, eles têm um filho comum, estabelecemos ali os valores de alimentos, as regras de convivência, os direitos de visitação, quanto tempo essa criança passaria na França, e isso foi levado a registro na França, por meio, inclusive, do Ministério de Relações Exteriores, para que isso seja formalizado lá, junto ao empregador desse francês, para facilitar a tramitação da questão dos alimentos, né? Mas você pode, sim, formalizar aqui no Brasil, no cartório, com um estrangeiro. E formalizar lá fora também. E formalizar lá fora. A formalização lá fora vai depender da legislação, né, do país que nós estamos tratando. Se tem ou se não tem pacto, se tem ou se não tem alguma especialidade. Mas também é uma coisa muito importante da gente abordar, porque a gente vê tanto problema de gente que se relacionou com um estrangeiro e teve problema com o filho depois para voltar para o país ou para dividir guarda da criança. É tanta confusão que a nossa legislação é muito protetiva nesse sentido. Tá? Muito protetiva. Então, até para convalidar o casamento lá fora, é claro, existem as exceções de alguns países que maior dificuldade que isso seja feito. Mas, em regra, vale a legislação brasileira e se você buscar o Poder Judiciário brasileiro, nós vamos aplicar as regras do Brasil para poder fazer a sua proteção patrimonial. Isso é muito importante. É engraçado a gente pensar que a França e a Itália, por exemplo, não têm essa proteção à união estável como o Brasil tem. O Brasil é um país de vanguarda nesse sentido, em razão da proteção da mulher, da vulnerabilidade da mulher nesses casos, né? Nós temos aí algumas situações... Louvemos a isso, né? Louvemos a gente isso. Comemorar. Favor, né? Exatamente. Então, assim, a legislação bem construída, bem elaborada, como forma de proteger o mais vulnerável. Né? Então, pode até soar estranho. A França, por exemplo, que é um país, né, das liberdades, vanguardista, não tem a mesma proteção à união estável que nós temos no Brasil. É lógico, existem as críticas a isso também. Por quê? Porque a união estável começa a se assemelhar demais ao casamento, então para quê ter a união estável? Então casa, né? Então aí começa a perder um pouco a razão de ser da união estável. Então existem algumas críticas, inclusive, né, jurisprudenciais, de intelectuais do direito com relação a isso, mas eu acho que no nosso caso ainda é benéfica essa proteção, principalmente levando em consideração as particularidades da proteção à mulher mesmo no nosso país. Agora,
A união estável homoafetiva é reconhecida? É reconhecida. Desde 2011 nós não temos, né, diferenciação entre união heteroafetiva ou homoafetiva. Agora, com o novo Código Civil, nós não vamos ter diferenciação também do casamento. Vai ser riscada lá, se Deus quiser, né, o casamento entre homens e mulheres. Não vai existir isso mais. Vai ser o casamento, né? Então pode ser entre mulheres e mulheres, entre homens e homens. Isso não vamos ter essa diferença. Eu acho isso uma excelente, né, novidade aí da nossa legislação. Sim. Então, casais homoafetivos têm a mesma liberdade de contratar hoje no Brasil do que os casais heterossexuais. Não faz a menor diferença. Ai, que bom, que bom. E no caso de quem não formalizou nada, e o companheiro falece, como é que fica nesse caso de falecimento de quem não se precaveu antes? Isso. Se existe, Precaviu, né? se existe controvérsia, se existe, né, uma questão controvertida, se os filhos do primeiro casamento entendem que aquilo não era uma união estável, era um namoro, e existe aí um dissídio com relação ao patrimônio, existe litígio, as pessoas não concordam, não tem outro caminho senão buscar o reconhecimento dessa união estável pós-morte. Né? E aí vem aquele estresse, uma ação testemunha, própria. prova. Isso aí se trata realmente de fazer provas processuais daquilo que de fato vocês experimentavam, né? Quais seriam essas provas? Comprovantes de endereço comuns no mesmo, né? Vocês dividiam contas. Então, a conta de água era no nome dele, a conta de luz era no meu nome, conta conjunta bancária, são indícios. Ah, eu tendo isso, a doutora me garante que eu vou ter? Não garanto. Não é a doutora que resolve. Não sou eu quem resolvo, não é nenhum advogado que resolve, e é um contexto probatório, né? É um contexto. Existem ali a forma como aquelas relações foram construídas e existe também a forma de aquisição desse patrimônio. Se esse patrimônio foi adquirido na constância desse relacionamento ou esse patrimônio era prévio? Esse patrimônio é fruto de herança, de doação? Qual é a origem desse patrimônio? Todas essas questões interferem para eu poder responder a pergunta de alguém que me formula lá. E aí, eu tenho ou não tenho o direito a esse bem, a esse veículo, a esse saldo na conta bancária? Eu posso ou não ser beneficiária previdenciária dessa pessoa que faleceu? São perguntas que vão sendo respondidas à medida que outras vai se formando ali o desenho dessa relação familiar. Para a gente já ir meio que encerrando, que passa muito rápido. Boa. Hoje, quais são as, digamos, obrigações que existem numa união estável? O dever de cuidado, de afeto, e eu diria de solidariedade. E aí, como que a gente entende o que é o dever de solidariedade? É o dever de você cuidar do outro quando ele estiver vulnerável. Então, essa é a principal obrigação. A fidelidade não é mais uma obrigação, né? Voltando lá nos nossos contratos, hoje nós já temos contratos poliafetivos, né? Já temos contratos poliafetivos. Relacionamento aberto, dá para... Relacionamento aberto, onde você pode contratar, que não existe essa obrigação e esse dever de fidelidade, né? O dever de solidariedade, a gente não pode abrir mão dele. Porque ele está previsto lá, e aí é uma obrigação, né? Quando você me fala. E que é muito triste ter que colocar isso num contrato, mas a gente já fez episódios aqui anteriores em que os profissionais falaram que quando o homem adoece, a mulher acompanha ele até o final. Quando é o contrário, normalmente a mulher vai sozinha para o médico, vai com uma avó, com uma amiga. Isso é muito comum. Casamentos e uniões estáveis e namoros que terminam no caso de adoecimento da mulher,
né? Porque o homem não consegue, não suporta o Não cuidado. lida bem com isso, né? Não lida bem com o cuidado. A gente precisa mudar essa concepção, porque o cuidado, a mulher foi talhada ao cuidado. Não. Nós somos treinadas desde que nascemos culturalmente a entender que temos aptidão ao cuidado. Seres humanos têm aptidão ao cuidado. Todo mundo é treinável. Todo mundo é treinável, todo mundo, né, é apto ao cuidado. Mas o que eu gostaria de voltar ali, que a gente entrou nessa questão, né, do poliamor, desses contratos, é dizer o seguinte: nós precisamos entender que o que está ali escrito pode ser, sim, revisto por um tribunal, mas nós precisamos tentar ao máximo e, na medida do possível, colocar aquilo que reflete a realidade que nós experimentamos. Do contrário, o risco é grande. Uhum. E para a gente fechar mesmo, tem algum recado final para as pessoas aí que estão iniciando um relacionamento? Que estão, às vezes, com dificuldade de abordar, porque tem muita coisa, às vezes, hoje em dia as pessoas têm muito medo de ficarem sozinhas, as mulheres principalmente. Então, às vezes, ela não aborda essa questão, essa possibilidade de um contrato, com medo do companheiro não aceitar e terminar o relacionamento. Tem uma forma mais sutil, mais, sei lá, alguma dica para a mulher que está sem saber como é que ela vai tocar nesse assunto? A forma de tocar no assunto, eu acho que tem que ser a mais direta possível. É a mais direta possível. E eu acho que já é um sinal de alerta. Se você tem medo de tratar desse assunto com o seu parceiro, alguma coisa errada existe aí no meio desse caminho e vocês precisam entender aonde que está onde que precisa ser ajustado. Porque você precisa conversar sobre isso. Se você não tem liberdade com aquela pessoa que você está dividindo a sua vida para conversar sobre a morte, para conversar sobre o desfazimento desse relacionamento, alguma coisa errada tem, né? Qual é o seu medo? Você tem medo de quê? Se você tocar no assunto, afinal de contas, isso aqui é o quê? É um namoro ou é uma união estável? Eu tenho medo dele se assustar e ir embora. Achar que está sendo colocado contra a parede. Colocado contra a parede. De repente, é melhor ele ir embora mesmo. Sim, se tem esse medo de repente, né? Por quê? Porque você, gente, eu falo com... Ouçam sinais. Ouçam sinais. Eu falo com os meus clientes, não só as mulheres, eu recebo homens despedaçados no escritório, né, com o fim de um relacionamento. Eu falo com as pessoas que é preciso ouvir a si mesmo e ouvir o outro. E coloque ali, nós estamos aqui no começo do ano. O que você quer? Faz o seu checklist do seu relacionamento. Olha, esse ano eu quero adquirir um carro. Esse ano eu quero reformar o meu apartamento. Esse ano eu quero fazer uma viagem dos meus sonhos. Esse ano eu quero financiar um tratamento para os meus pais, para minha mãe. Qual é o impacto disso na vida do casal? Qual é o impacto disso? O impacto financeiro, o impacto de investimento, porque é muito triste você perder anos de vida. A pior sensação e a constatação que eu vejo no meu escritório é as pessoas se darem conta do tempo que elas perderam. Nossa, eu perdi tanto tempo com aquela pessoa. Você não perdeu tempo com aquela pessoa. Você não se priorizou. Você não parou e falou assim, peraí, o que eu quero para minha vida? Então, esse é um exercício que eu proponho. E sempre que chega um casal, ou para fazer qualquer tipo de contrato, eu proponho essa conversa individualizada. Porque é importante a gente perceber quais são as expectativas de cada um. Fundamental. Fundamental. E aí, depois a gente tenta alinhar essas expectativas e formalizar num documento que seja um documento apto a ser eventualmente questionado na justiça, porque essa é a função do advogado. A função do advogado é sempre pensar,
alguém vai conseguir invalidar isso aqui que eu tô fazendo? Eu sempre tô ali naquele exercício de falar assim, e se alguém quiser botar fogo nesse documento aqui, qual é a chance de eu perder esse documento que foi elaborado? Então, assim, vamos fazer o nosso checklist. Você quer comprar um carro, você quer comprar um apartamento, você vai lançar a mão de recurso da outra pessoa, né? Qual que é o papel desse recurso na sua vida? Ele é um papel essencial, sem esse recurso você não vive. Você hoje não vive os próximos 365 dias do ano sem aquele recurso, muito provavelmente vocês estão vivendo uma união estável. E isso precisa ser E ponderado. essa é uma reflexão que eu acho que tem que ser feita, aproveitando que hoje é dia 1º, não só para relacionamento, mas para a vida, né? Para a vida. Pra vida. Para a vida. Porque eu falo, são células, é vida, são dias ali. O seu dia tem que ser um dia bem vivido. Cada dia de 2025 tem que ser um dia bem vivido. Cada dia de 2025 tem que ser um dia planejado emocionalmente, afetivamente e patrimonialmente. Qual vai ser o projeto de vida para esse ano nesse relacionamento, seja no seu namoro, seja na sua união estável, seja no seu casamento, né? Então, o meu recado para vocês é esse: planejamento. Maravilhosa! Bom demais esse papo e super necessário, né? Muito necessário. Queremos agradecer demais. Ela é tão maravilhosa que pela segunda vez ela está aqui com a gente, gente. A gente teve que trazer de volta. Enquanto a gente estava conversando aqui, eu já fui pensando em vários outros assuntos para conversar com a Fia de novo, né? O prazer é todo meu, é sempre, né, uma alegria estar aqui com vocês, parabenizar vocês, né, começando o ano aí com um programa instrutivo e com essa alegria de vocês, né, porque a vida é para ser bem vivida e não tem outro jeito, é se informar. É isso mesmo. Gente, se informar, compartilhar, que é informação preciosa, compartilhar, curtir, comenta, diz pra gente que outros assuntos vocês querem. E isso é super importante. Gente, compartilhar e se inscrever no canal, né? Afinal de contas, a gente está aqui dando o nosso melhor, a gente precisa da colaboração de vocês e do incentivo de vocês. Estamos no YouTube e no Spotify toda quarta-feira às 19 horas com um programa novo. E vocês também podem seguir a gente no TikTok e no Instagram, @Nosso Papo a gente inventa. Beijo! Beijo e bom 2025 para todo mundo. Para nós, para nós! Tchau. O nosso papo a gente inventa.